Bem-vindo à segunda temporada do MIP Talks, o podcast do programa MIP Experience. Prepare-se para explorar as últimas inovações no manejo integrado de pragas e bioinsumos, com dicas exclusivas e práticas sustentáveis que podem transformar sua carreira e produção agrícola. Saiba mais em mipexperience.agr.br. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do MIP Talks, um podcast que é a realização do programa MIP Experience. Para vocês que estão nos acompanhando aqui já há um bom tempo, nós já estamos na segunda temporada recebendo profissionais que contribuem efetivamente com a sustentabilidade no campo, através do manejo integrado de pragas, do uso de bioinsumos de forma correta, com posicionamento correto. Nosso objetivo aqui, você que já nos acompanha sabe muito bem, que é traduzir o conceito de manejo integrado de pragas como alimento sustentável lá na gôndolas dos supermercados. Então, convido que nos acompanhe aqui nas nossas redes sociais do programa MIP Experience, na nossa plataforma digital, mipexperience.agr.br. Lá vocês vão encontrar informações sobre o programa, sobre as empresas parceiras, instituições parceiras, como você, produtor, pode participar conosco, como você, varejo, pode participar conosco dessa revolução que estamos realizando aí na agricultura. E hoje eu tenho um prazer enorme aqui de receber um colega de profissão, né, o Arnello, né, presidente da Balagro, que está aqui conosco para falar um pouco sobre sustentabilidade, bioinsumos. Olha, Arnello, eu acho que nesse bate-papo aqui nós vamos poder ficar umas 4, 5 horas falando. Estou brincando, mas tem muito a falar. Seja muito bem-vindo, meu amigo. E gostaria que você se apresentasse aí para o pessoal que está conosco. Um ótimo dia a todos. É um prazer estar aqui, né, junto com o amigo Marcelo, de longa data, colega aí na área de controle biológico, né? Sou um admirador do seu trabalho, embora em alguns lugares a gente é concorrente, mas somos parceiros, né? Exato, e acreditamos na mesma ideologia aí, nessa linha, né? Então, participar do MIP Experience é um prazer para nós, a gente acredita nisso, né? Acho que quando você defende aquilo que você realmente acredita, fica fácil e prazeroso, né? E meu nome é Arnello Nedel, sou catarinense lá do extremo oeste de Santa Catarina. E quando eu falo de mim, acabo falando de controle biológico e da Balagro, né? A gente fundou a empresa Balagro há 20 anos, em abril fizemos 20 anos de história, né? E eu comecei a trabalhar com biológico 4 anos antes, então tem 24 anos trabalhando com biológico. Eu vim do mercado de hortifruticultura, inicialmente no Rio Grande do Sul, Grande Porto Alegre e Serra Gaúcha. E foi lá que nós conhecemos e começamos a trabalhar com controle biológico. Então, são 24 anos dedicado, assim, eu profissionalmente 100% dedicado ao controle biológico. Perfeito. Você falou, estamos juntos no mercado, né? Mas a gente converge muito mais do que diverge, né? Eu acho que esse é o ponto positivo, né? Essa soma, né? Nós temos essa visão do controle biológico, né? E da sustentabilidade, do respeito pelo agricultor. Eu acho que isso é muito, muito bom. E é um prazer tê-lo aqui nessa construção. Já faz um bom tempo que a Balagro está conosco nessa construção e junto do programa MIP Experience. O programa foi idealizado por mim, pela ProMIP, mas veja bem, sem, né, o envolvimento dos parceiros, o envolvimento ativo, não existe construção, né? Então a Balagro é uma das empresas que está aqui conosco. Eu fico muito feliz por estar aqui com você hoje para falar um pouco aí das nossas experiências e quem sabe mais ajudar um pouquinho mais nessa comunicação, né, Arnello? Porque comunicar o controle biológico, a gente sabe que o agronegócio se comunica muito mal, né? Nós fazemos muito no campo, o produtor faz muito. O agronegócio representa mais do que 25% do PIB no país, é extremamente relevante, mas nós comunicamos não tão bem assim, né? A ideia aqui é melhorar um pouquinho essa história da comunicação, né? Realmente assim, quando a gente olha que nós somos dos países com importância agrícola no mundo, o país que pratica agricultura mais preservacionista do mundo, e o nosso país, que deveria ter muito orgulho dessa agricultura, hoje acaba difamando a sua própria galinha dos ovos de ouro na mídia muito e tal, né? Exatamente. E complementando o que você falou, acho que a gente, por convergir muito em ideias, em princípios e tal, nos aproximamos, nos tornamos amigos e somos parceiros dentro desse mercado de controle biológico, né? E juntos a gente consegue construir, né? Eu acho que
ninguém faz nada sozinho. Né? E controle biológico, para nós que estamos nele há muito tempo, né? Acho que a Promip tem quase a idade da Balagro, 18 anos. Nós enxergamos muita coisa mudar ao longo desse período. Né? Muita coisa evoluir. E isso só foi possível por causa de todas as pessoas que contribuíram de alguma forma. Olha, eu queria começar essa conversa nossa exatamente falando dos primórdios. Nós vamos falar aqui, nosso objetivo, o tema principal é a rápida evolução dos biológicos em campo. Será que é tão rápida assim? Isso nós vamos discutir, né? Parece que sim, né? Mas vamos lá. Falar um pouquinho de primórdios. Bom, nós estamos muito próximos lá atrás, 18, 20 anos, o produtor falou assim, tem tanto bicho na minha roça, vem trazer mais bicho. Principalmente nós que trabalhamos com macrobiológico, você vai com ácaro, predador, não, mas eu tenho ácaro aqui, você vem trazer ácaro. Hoje o entendimento do produtor está mudando, né? Não foi um processo rápido, é um processo, né? A gente vai falar do rápido crescimento, mas não é tão rápido assim, né? E eu queria que você falasse um pouquinho aí das suas experiências lá dos primórdios, né? Eu conto a história, tem tanto bicho, você deve ter muita história para contar, né? Das primeiras iniciativas da Balagro, como é que vocês começaram a estruturar a empresa, naquela época não se falava em biológico como se fala hoje, como é que foi esse começo, a sua experiência lá nos primórdios? Agora eu posso ficar 2 horas falando ou não? Pelo menos, né? Bom, é que quando a gente começa a viajar no tempo e começa a lembrar daquela época, você começa a contar uma história, você começa a lembrar de tantos detalhes e tal, né? Mas antes, assim, quando a gente fala de rápida evolução, depende muito de como se enquadra isso na linha do tempo, né? Eu li um livro que é Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, e quando você olha a humanidade ao longo de milhares de anos, o que aconteceu com o biológico agora foi muito rápido. Mas vamos lá, antes da Balagro existe uma empresa chamada Beltrame Agrícola. E nós começamos a Beltrame Agrícola em 1998. Antes de ser Beltrame Agrícola, era Beltrame Plásticos. Então, a gente atuava no mercado de plástico para estufa. Daí aí nós incrementamos irrigação, fertirrigação e tal. E em 2000, os nossos clientes, quase todos eram clientes que usavam cultivo protegido. Então, no ambiente de uma estufa, o solo da estufa, com o uso intenso, começou a ter muito problema de doença de solo. Então, o nosso primeiro contato foi quando, lá em 2000, nós tivemos contato com tricoderma, uma produção bem artesanal, produzida no grão de arroz e moído. Ou seja, eu brinco que a gente vendia um pó de arroz que tinha um pouco de tricoderma dentro. E nós começamos a usar isso nos solos das estufas que estavam com solo muito degradado. Esse foi meu primeiro contato. E aí a gente começou a atuar no morango lá do Vale do Rio Caí, no Rio Grande do Sul, aquelas várzeas com muito problema de risoctônia, fusário e tal. E nesse tipo de ambiente, quando você aplicava a tricoderma, era uma coisa impressionante. Então, assim, isso nos ajudou a atender os nossos clientes com uma inovação, né? E a partir daí, tudo começou a acontecer, né? Eu me lembro um dia que eu falei assim, mas a gente conheceu o tricoderma porque a indústria fumageira usava no substrato para controlar dumping off em muda de fumo. Certo. Aí nós fomos buscar isso para trazer para os nossos clientes que faziam muda de hortaliça. Aí nós levamos para o solo das estufas, aí nós começamos a levar para outras culturas. Aí um dia eu falei, se controla a risoctônia na produção de muda, eu vou tratar uma semente de beterraba. E aí, putz, um resultado excelente no campo, porque o pessoal tinha problema de tombamento de beterraba quando plantava no verão lá, né? A partir daí, nós falamos, se a gente tratou semente de beterraba, e se a gente tratar semente de soja? Então, muita coisa foi acontecendo a partir daí. Agora, quando você olha sobre essa evolução, trazendo agora para um mercado mais macro, grandes culturas, eu comecei a levar tricoderma para a soja no ano de 2001. E na soja ninguém nunca tinha ouvido falar em tricoderma. O que o pessoal conhecia de controle biológico tinha sido baculovírus. Sim. E você tinha que ter muito cuidado de como comunicar isso, que quando você falava em biológico, você era visto como um cara verdinho lá que quer fazer milagre e tal, não sei o quê. Então, naquela época, eu comento assim, né, falando hipoteticamente, que de cada 10 agricultores ou revendas que eu visitava, eu conseguia um que me ouvisse, né? Puxa, E então, falando dessa evolução, realmente, para nós que participamos dos primórdios, como você falou,
enxergar hoje congressos falando de biológico, enxergar tudo isso, chega a ser emocionante para a gente, quando a gente olha como um propósito, sabe? Porque quando eu conheci isso na época, quando nós conhecemos, e aí eu aproveito para comentar como nós criamos a Balagro. Eu lembro muito bem de uma conversa na época junto com o Edmo, que é o sócio lá na Balagro, diretor administrativo, financeiro lá e sócio majoritário, inclusive, da empresa. Construímos isso juntos, né? Mas eu lembro um dia o Edmo comentando assim: um dia a monocultura da soja trará problemas parecidos com os que nós estamos vendo nas estufas. Olha. E se nós tivermos conhecimento, produto e tecnologia para ajudar a resolver esses problemas, nós sempre teremos mercado. Então a gente idealizou uma empresa com essa visão, porque nós vimos muitos problemas no solo das estufas pelo uso intensivo, e nós projetamos isso para o futuro, e nós falamos assim: vai chegar um momento que não se terá altas produtividades sem usar controle biológico. Entendeu? Então, assim, enfim, daria para falar 2 horas sobre essa história, mas assim, alguns tópicos assim, de como era em 2001, que era um desafio alguém querer ouvir falar sobre o assunto. E hoje... Né? E chegar em 2024 e você chegar numa Hortitec, onde nós nos encontramos esses dias, e ver tantas empresas expondo tecnologias. Né? Quando você vai para um congresso de nematologia, por exemplo, ano passado em Cuiabá, onde eu participei, parecia mais um congresso de controle biológico do que um congresso de nematologia, até porque hoje se usa grande parte do nematicida que se usa em soja, por exemplo, é biológico. Eu não lembro o número agora, mas eu acho que em soja é 90% do mercado. Então isso tudo, com base nisso tudo, com certeza dá para dizer que foi uma rápida transformação. Certo, é verdade. Você está falando aí de 25, 20 anos, né? Desse horizonte, e nos últimos 10 anos que as coisas se intensificaram, na verdade. Na controle biológico, você sabe, nós sabemos, né, as informações a respeito dos benefícios, da eficácia, já datam de décadas e décadas atrás. A academia tem muita informação, mas no meu ponto de vista, eu acho que a grande virada ela se dá, claro, nessa difusão do conhecimento, como você falou, na geração de tecnologias que nos levam a produtos, agentes biológicos que entregam lá para o produtor, e aí que começa a ter essa percepção de que aquilo que no papel dava certo, deu certo, nos artigos científicos, no campo começa a trazer resultado. Eu acho que esse é um ponto aí de virada, né, Lu? Acho que tecnologias como tecnologia da informação, as aplicações aqui para a gente, o que nos ajudou muito em macrobiológico foram a utilização dos drones, né? Mas tem muitas outras tecnologias que estão ajudando hoje o produtor, enfim. Tem muito a ser feito ainda, né? Mas vivemos um momento, até costumo falar de efervescência, né? Um momento aí de que a indústria está se preparando cada vez mais dentro desse ambiente para atender melhor ainda o produtor, num momento em que os químicos que são necessários dentro de programas de manejo integrado de pragas, né? Em alguns momentos também tem problemas com relação à resistência, ao uso inadequado, enfim, nós temos muito ainda a ser construído. Nós estamos num momento bom de desenvolvimento, de conhecimento, de tecnologias, mas ainda nós temos vários gaps, né? Dentro do comentário que você fez, Marcelo, quando nós começamos com o biológico antigamente, lá 20 anos atrás, eu acho que de 20 anos atrás até 10 anos atrás, houve um período de uns 10 anos assim, onde se enxergava que o biológico veio para competir com o químico. O biológico veio para substituir o químico, então era meio aquele discurso nós contra eles, entendeu? Ou seja, divisão, né? A galera do biológico é o povo do bem e o povo do químico é o povo do mal, né? Eu nunca tive essa visão e eu vejo que uma das coisas que alavancou muito o biológico foi quando se entendeu o conceito do manejo integrado de pragas, que é o programa MIP Experience. Então, a partir desse momento, porque você tinha muitas vezes as empresas de químico realmente se posicionando contra o biológico como se ele fosse uma ameaça, e hoje você vê que as grandes empresas de químicos todas têm um departamento de biológico. Exato. Então, assim, realmente, quando a gente fala em sustentabilidade, né, que acho que é um tema que a gente vai comentar também, a sustentabilidade é isso, porque, inclusive, eu participei num debate no Summit Agro alguns anos atrás, né,
E aí estávamos lá, eu como ABCBio na época, estava um representante da indústria química e tinha um representante lá de uma ONG de orgânicos, né? E a pergunta era qual que era a nossa missão na produção sustentável de alimentos. Então, aquela visão de que para ser sustentável, né, tem que ter custo, tem que ter segurança alimentar, etc. e tal. E isso é um conceito que se criou integrando químico e biológico. E foi uma das coisas que realmente fez alavancar nessa trajetória aí, né? No seu ponto de vista, né, pensando toda a sua trajetória até aqui, no seu ponto de vista, quais foram os principais fatores que contribuíram, né, para sairmos daquele cenário que nós acabamos falando dos primórdios, que não faz tanto tempo assim, algumas poucas décadas, e hoje? Quais foram os principais pontos que nos trouxeram até aqui, ou seja, no momento em que o produtor confia, tem interesse, quer saber mais, claro, precisa ser capacitado ainda melhor, está buscando essa capacitação, o que nos trouxe até esse ponto? Olha, Marcelo, poderia falar de vários pontos, mas eu vou falar de qual, na minha visão, é o ponto. O ponto crucial para mim é tecnologia. Se você for resumir, por exemplo, o que fez aumentar a taxa de adoção, é tecnologia. Porque quando eu olho para o produto que nós começamos a trabalhar em 2000, nós tínhamos problema de formulação, nós tínhamos problema de estabilidade, nós tínhamos vários problemas. Então o agricultor ele não enxergava um padrão de resultado. E isso sempre dificultou durante algum tempo. Eu participei de uma conversa recentemente, inclusive com algumas pessoas do Ministério da Agricultura, falando sobre o interesse do governo em auxiliar, em contribuir para um aumento da adoção de insumos biológicos, né? E eu fiz esse comparativo. Eu coloquei o seguinte: quando eu olho para 2000 até 2024, eu vejo que em 2000 a taxa de adoção era próximo de zero. Porque eram raras as pessoas que a gente conseguia realmente trazer para acreditar na ideia, né? Então, assim, às vezes eu me sentia um vendedor de sonhos, né? Um dia um amigo meu falou, rapaz, esse negócio nunca vai virar tal, né? E aí, mas quando eu olho, eu vejo duas linhas paralelas, assim. A taxa de adoção, ela cresce na mesma proporção que cresce a oferta de tecnologia. Com a tecnologia embarcada no produto, você tem estabilidade de resultado. Porque, vamos lá, o agricultor, ele muito antes de ser o agricultor, ele é um empresário. A fazenda é uma empresa, a propriedade rural é uma empresa. Como você faz gestão de uma empresa quando você tem variáveis que você não pode contar com ela? Você não pode gerenciar uma empresa contando com a sorte. Então, o insumo biológico, ele começou a embarcar tecnologia, né? E eu comento muito, misturando um pouco agora essa análise com o que a gente estava falando antes, quando a gente fala da evolução, eu costumo dizer assim que eu vejo que nos últimos 20 anos o biológico evoluiu muito. Eu acredito que nos próximos 5 anos ele vai evoluir mais do que nos últimos 20. Por quê? Porque hoje tem muito mais pessoas envolvidas em pesquisa e inovação, empresas investindo e dinheiro investido. E aí nós começamos a entender que um produto biológico ele vai muito além de um micro-organismo e da concentração daquele micro-organismo. E isso o próprio mercado está amadurecendo. Porque o comprador ele também gostaria de comprar assim, eu estou comprando um tricoderma com concentração X e o outro tem uma concentração Y. Mas você começa a entender que a efetividade do produto vai muito além de um micro-organismo e da concentração que ele tem. Porque o que eu preciso é o micro-organismo estabelecido no meio. E para que ele se estabeleça, às vezes, a tecnologia que está embarcada com protetores, hoje a gente fala em protetor UV, para diminuir a desidratação de espora, enfim. A tecnologia embarcada na formulação começa a dar ao biológico uma estabilidade de resultado, onde você consegue realmente fazer um planejamento de produção e falar o seguinte, usando esse mais esse insumo biológico, eu consigo diminuir, eu consigo melhorar a performance daquele, eu consigo ter um planejamento melhor. E para mim, esse é o grande fator. Aí tem outros fatores, como eu citei agora há pouco.
o entendimento do mercado de que é necessário integrar tecnologias, né? Então, o próprio conhecimento do agricultor sobre biológico, mas o grande marco para mim é a tecnologia e o que fará, né, esse mercado crescer para frente é a tecnologia. Por exemplo, eu vejo muita pesquisa de mercado falando sobre o percentual do biológico dentro do mercado de proteção de plantas. Hoje nós estamos falando em quanto, Marcelo? 7%, 8%? Ou seja, de cada R$100 que você investe em proteção de planta no Brasil, R$8 são biológicos. E eu vejo muita pesquisa falando que um dia serão 50%. Para chegar nos 50%, será necessário muito avanço tecnológico. E aí eu falo, por exemplo, de uma agricultura de alta precisão, de uma agricultura que faz adubação em taxa variável, de uma agricultura que usa máquinas de alta tecnologia, que distribui a semente exatamente na distância ideal. Quer dizer, você está falando hoje de uma agricultura, na grande parte da agricultura macro brasileira, de uma agricultura de alta tecnologia. Para que o biológico realmente se estabeleça dentro dessa agricultura, ele tem que ter precisão. E para ter precisão, ele tem que ter tecnologia embarcada. Eu não posso depender tanto dos fatores ambientais para conseguir estabelecer o biológico. E aí entra o papel da indústria que investe realmente em inovação. E quando você tem muitas empresas boas investindo em inovação, né, você começa a ter esse tipo de transformação no mercado. Exato. E aí você começa a trabalhar também aspectos operacionais, que uma das razões que dificulta muitas vezes o uso do biológico é a dificuldade operacional. Né? E eu acho que esse é o grande fator, né? Que trouxe esse avanço e esse é o fator que produzirá o avanço para o futuro que a gente tanto almeja e fala e tal, né? Por aí. Estiquei um pouco a resposta, mas foi ótimo, o ponto é a questão, para mim, a palavra é tecnologia. Perfeito. E olha que interessante o que você trouxe aqui, né? Você trouxe aspectos muito interessantes no cenário, vamos dizer assim, no âmbito geral e também no âmbito específico para a indústria, né? No âmbito geral do controle biológico em campo e no âmbito da responsabilidade da indústria aí com relação às novas tecnologias, né? E olha só, o que você está trazendo é o seguinte, que quando nós iniciamos lá atrás, nós tínhamos a indústria ainda muito pouco, investindo muito pouco do seu budget em P&D, né? Mas investindo pouco. Não existia, o controle biológico não existia, faturava pouco, o controle biológico não existia. Né? Hoje você tem empresas aí investindo 5%, 8% do seu orçamento em P&D e algumas até mais. Sim. Né? Então, olha só, é uma indústria que está ainda muito jovem, e ao mesmo tempo, como você mesmo colocou, vai amadurecer rapidamente. Né? Você falou 20 anos para chegarmos até aqui, então passamos aí a fase da infância, adolescência, talvez a infância a gente tenha prolongado um pouco mais, né? Por vários fatores, fatores externos, depois nós fomos para a adolescência, agora nós estamos lá na adolescência ainda indo para a juventude, só que essa juventude ela vem rápido, né? Esse crescimento ele vem nos próximos 5 anos, concordo plenamente com você, Eu faço muitas vezes essa analogia, quando nós começamos a empresa, nós tínhamos uma pessoa dedicada à pesquisa dentro de um laboratório muito básico, com equipamentos básicos. Nós estamos prestes a inaugurar um centro de inovação dentro da empresa, onde nós teremos 4 laboratórios, uma estação experimental e um time de 15 pessoas dedicada ao desenvolvimento de tecnologias, a inovação. Desenvolvimento de tecnologia. Então, assim, e eu vejo muitas outras empresas andando no mesmo caminho. Né? Como nós falamos no começo, ninguém faz nada sozinho e a gente vê que toda essa produção de tecnologia vai nos ajudar, sabe? Quando a gente vê um concorrente nosso lançando uma tecnologia nova, a gente vê assim... Putz, cara, que bom, né? É mais uma solução. E isso vai puxando, né? Um vai puxando o outro, né? E no fundo, para que isso aconteça, realmente o grande beneficiado disso tem que ser o agricultor, por consequência, o consumidor de alimentos, né? Porque se você faz tudo isso, fala tudo isso e você não tem presente no teu planejamento, na tua linha de raciocínio ou no teu propósito,
que isso só vai acontecer se o agricultor enxergar valor nisso e tiver benefício, não vai acontecer. Entendeu? Então, assim, isso precisa estar presente quando a gente fala em inovação, tecnologia e tal. Né? Perfeito. Agora você chegou num ponto interessante que eu quero aproveitar esse gancho, né? Controle biológico e sustentabilidade. Né? A produtora tem alguns anos atrás, né? E não tá errado, ele tem que pensar no seu resultado financeiro, senão a coisa, não sabemos disso, não é só a indústria, o produtor também, né? Então ele sempre preocupado com o resultado, vivendo no redemoinho, apagando fogo diariamente e tinha pouca visão com relação à possibilidade de atuar mais de maneira eficaz e direta com sustentabilidade. Hoje a questão ligada à sustentabilidade, não como um termo genérico, mas trazendo para o tangível, ela vai trazer algumas oportunidades, tanto para investidores quanto para o produtor rural no campo. Como é que você enxerga essa contribuição dos biológicos dentro de o que parece até notório, mas gostaria de ouvir o seu ponto de vista. Né? Você já deu algumas pistas aqui, a empresa tem que crescer, mas ela tem um papel que vai, a partir do seu propósito, levar, né, o produtor à sustentabilidade. Como é que você enxerga o setor atuando? Você acredita que essa mentalidade do produtor, né, que está mudando também, vem de encontro à mudança do setor, a mudança da agricultura, agricultura moderna, com produtos biológicos, com tecnologia? Como é que você vê essa questão? Sustentabilidade, tem uma frase muito interessante, né, que a sustentabilidade ela termina quando a conta não fecha, né? Então, assim, eu vejo que é um termo que está se falando muito. Sustentabilidade. Em alguns momentos de forma genérica, né? Que não se aplica, você não tem tangibilidade nenhuma, né? Então, assim, eu acho que esse é um tema muito interessante. Eu vejo, assim, que sustentabilidade sem viabilidade econômica em qualquer elo da cadeia não é sustentável. É igual quando a gente fala, por exemplo, quando o cara precisa perder peso, ele vai fazer uma dieta, né? Se ele não tiver uma mudança de hábito, aquela dieta não é sustentável. Sim. Então, se você cria um programa de sustentabilidade, mas que ele enfraquece um elo da corrente, ela não é sustentável, né? Então, para ser sustentável, para um projeto, para um programa ser sustentável, ele tem que ser benéfico para o consumidor de alimento, em primeiro lugar, que é quem impulsiona em muito isso, né? Eu vejo que a preocupação assim, em produzir um alimento mais seguro, que vem de encontro ao programa MIP Experience, ela veio através de uma pressão do mercado consumidor. Sim. Perfeito. Mas hoje é muito perceptível a consciência da necessidade de sustentabilidade e a visão de longo prazo do agricultor. Eu acho que isso era menos perceptível há 20 anos atrás, e à medida que o biológico evoluiu, isso também hoje impacta a tomada de decisão. Eu penso assim que o agricultor hoje, quando ele confia numa tecnologia de biológico, que ele pode substituir algum químico que ele enxerga que é sustentável, ele até paga um pouco mais por isso. Né? Mas ele não pode esquecer que no final ele tem que fechar a conta. Né? E o que eu vejo, assim, quando a gente fala muito de sustentabilidade, é ter uma visão de médio prazo, pelo menos, se não de longo, mas de médio, que é aquela situação de falar assim, eu mudo meu programa de produção, eu começo a inserir ativos biológicos porque eu enxergo um benefício na próxima cultura que eu não enxergo no químico. Sim. E aí, ter essa visão de que é necessário, é uma mudança de conceito, é uma mudança de mindset, né? Olhar para isso e entender isso de forma melhor, né? Então, assim, quando você fala em sustentabilidade, você tem que enxergar todos os elos da cadeia para ser sustentável, né? Senão, em algum momento, algum elo da corrente acaba estourando, né? Então, mas nessa visão, mas é interessante, assim, que a sustentabilidade ela está na cabeça do agricultor, sim, cada vez mais, né? E nós não estamos aqui falando, né, mal de químico, né? Nós estamos falando o seguinte, que realmente isso permite principalmente produzir mais. Eu vejo assim, eu não estou mais tão ligado à área técnica, mas a gente vê muito falar de potencial produtivo da soja, potencial produtivo do algodão ou das culturas e tal. E quanto a gente perde que a gente pode melhorar, né, em termos de potencial produtivo,
quando você realmente maneja melhor o equilíbrio das áreas, você tem menos impacto da doença, para que quando você tem que abrir mão de um químico, numa situação onde é necessário, você tenha uma efetividade maior, um percentual de controle maior, enfim. Acho que tudo isso produz uma agricultura sustentável, né? Que é sustentável para quem consome alimento, é sustentável para o agricultor, é sustentável para as empresas que investem em tecnologia, né? E esse é o caminho que vai nos levar adiante. Tem que ser viável. Tem que ser viável. Para ser sustentável, tem que ser viável. Né? Exatamente. Deixa eu pegar um ponto interessante aqui. Eu vou voltar na questão da tecnologia e tentar juntar agora com a sustentabilidade. No meio de tudo isso tem algo que chama muita atenção e é de nossa responsabilidade como indústria: a qualidade dos produtos biológicos. Queria ouvir você um pouco falar sobre isso, porque nós sabemos, né? O Ministério da Agricultura tem feito um trabalho há algum tempo, né? Os ministérios, essa preocupação em cada vez mais, né, trazer e contribuir com a indústria que investe em tecnologia na qualidade de seus produtos, porque ter um produto biológico de qualidade é fundamental para que toda essa construção que está sendo feita há alguns anos, nós falamos em 20 anos, que a indústria começa a ser ativa, 25 anos, mas tem a história do biológico que vai muito além disso. Nós temos a Europa trabalhando com macrobiológicos, principalmente, né, há décadas, né? Agora, aqui no Brasil, esse crescimento rápido, esse amadurecimento, as tecnologias sendo desenvolvidas, é fundamental trabalharmos com um produto de qualidade. O que é um produto de qualidade? É um produto que se entrega aquilo que promete-se no rótulo e bula, né? Mas nós temos riscos, né? Como é que você enxerga isso? Como profissional do controle biológico, como indústria, você que já esteve à frente da associação da BCBio, continua na CropLife junto conosco, estamos juntos desde a BCBio, né? Como é que você enxerga toda essa questão? Porque é uma questão que nós debatemos há muito tempo, né? A questão da qualidade, ela está inserida naquilo que eu falei quando eu falo de tecnologia. Né? Sim. Para ter qualidade, você tem que ter tecnologia. Sim. Né? E investimento. Como que se faz e mede esse controle de qualidade? Porque quando você fala, por exemplo, de uma semente, de um cereal, você consegue fazer um teste de germinação, enxergar, visualizar. Né? Qualquer agricultor pode fazer isso, né? É mais fácil você analisar um produto químico, um NPK, você tem uma análise lá perfeita. Agora, quando você fala de controle biológico, isso que eu falo assim, um produto biológico, ele vai muito além do micro-organismo e da concentração que ele tem lá, né? Eu vou trazer um ponto, talvez, que sirva de comparação. Virou uma moda no mercado usar quantidade de doses de inoculante. Vou usar a soja, que é um mercado que a gente participa muito, né? Tá. Você vê hoje muito consultor, muita gente fala assim, não, eu recomendo 15 doses de inoculante numa área de abertura. Eu recomendo 10 doses de inoculante. O cara fala em número de doses, mas ele, tipo assim, como se isso servisse para 30 marcas de inoculante tem no mercado. Aí, ao mesmo tempo, eu vejo algumas empresas trazendo tecnologia, desafiando e falando o seguinte, eu coloco uma dose do meu produto ao lado de 15. Porque o meu produto tem tecnologia embarcada de proteção, porque se você vai colocar mais de uma dose, que teoricamente tem a quantidade de células necessárias para infectar a planta, porque o ambiente está hostil, você está colocando mais para morrer? Não é melhor você investir em tecnologia para que aquilo que você coloca se estabeleça? Sim. Então, assim, quando você fala de qualidade, e voltando àquela menção que eu fiz, que o agricultor tem que ser o primeiro beneficiado, eu acho assim, com o amadurecimento da indústria, do controle biológico, para gerar um benefício maior para o agricultor e para que esse crescimento seja mais rápido, para que a gente chegue a 50% do mercado, o fator, eu falei de qualidade, falei de tecnologia, o fator número 1 dentro dessa tecnologia tem que ser garantir qualidade. Sim. Porque eu vejo assim, toda vez que surge algo novo no mercado, por exemplo, há uns 30 anos atrás, ou menos, 25 anos atrás também, quando começou a se usar realmente adubo foliar. Todo dia apareciam umas 3, 4 empresas novas de adubo foliar, de tudo que é jeito e tipo. Se você olhar para o mercado de biológico hoje, o mercado tem espaço para as empresas que realmente investem em tecnologia, tem espaço para as empresas que estão aproveitando o momento,
E muitas delas procurando B2B e tal. Tipo, o mercado está comprando biológico, eu estou vendendo alguma coisa, eu preciso vender biológico também. Tem espaço, inclusive, para o estelionatário, que vende qualquer coisa. Exato. Porque é muito difícil hoje para o agricultor realmente conseguir mensurar, com base no rótulo, o nível de qualidade daquele produto. Né? Então, assim, a qualidade eu vejo que é um fator que quanto mais o Ministério da Agricultura, quanto mais o governo tiver normas que elevem a régua do controle de qualidade, melhor para todo o contexto da tecnologia, do uso de biológico, porque aí nós vamos vir de encontro àquele comentário que a gente fez antes, que a régua da taxa de adoção ela é linear de acordo com a régua da oferta de tecnologia. Isso. Eu fiz esse comentário numa conversa recentemente que a gente estava com o pessoal do Ministério da Agricultura e eu, inclusive, de certa forma, fiz um desafio ao representante que estava lá, que é agricultor também. Eu falei para ele, por exemplo, na sua tomada de decisão, quando você planeja a sua lavoura e você toma a sua decisão e estava em discussão a questão do governo ter um benefício no juro, no financiamento agrícola, para quem usasse mais biológico e tal. Mas eu bati nesse ponto. Eu falei, na hora da sua tomada de decisão, de você tomar a decisão de usar um determinado produto biológico, qual o fator você realmente vai avaliar na hora de tomar a sua decisão? É a confiança que você tem na qualidade e tecnologia daquele produto? Ou no fato de você ter um desconto no financiamento? Claro. Se você tiver um desconto e você não confia na tecnologia, você não vai usar. Logo, quanto mais nós investirmos em controle de qualidade e medir isso, mais nós estaremos ajudando a aumentar o uso. Exato. Porque aí isso gera confiança. Então, assim, isso é um fator... vai fator... além da sustentabilidade, né? Então, assim, e hoje... Traz para a viabilidade, né? Nessa evolução que nós tivemos no controle biológico, a gente ouve ainda muito a pergunta, tipo assim, mas o teu produto é mais concentrado que o outro ou é menos? E aí eu olho assim, cara, no rótulo pode até ser, mas quanto dele se estabelece no meio? Isso vai depender da qualidade da formulação, do processo de produção, dos demais componentes que fazem parte daquela formulação, que podem ser protetores e tudo mais. Então, isso tudo, a qualidade leva à eficiência. Perfeito. Agora, a melhor forma de medir a qualidade é medir no campo, mas isso em termos de biológico, quando a gente fala de um uso sequencial, que o efeito, o topo do efeito você vai enxergar com o uso de 3, 4 anos, é difícil medir. Isso em biológico não é algo tão simples de medir. Então, mas com o avanço da tecnologia, nós também teremos cada vez mais tecnologia para medir essa qualidade. Por exemplo, dentro da Balagro, não faz muito tempo que nós adotamos a tecnologia no controle de qualidade de fazer análise molecular. Que aí você não... Eu não sou a melhor pessoa para falar disso, porque eu não tenho conhecimento de laboratório, né? Mas o que eu vejo... Vocês fazem internamente. Internamente. E agora, uma coisa que eu sempre prego dentro da empresa, eu falo o seguinte, o nosso setor, que nós nós temos que ter atenção máxima sempre, olhando como gestor mesmo. Digamos, eu olho como investidor, como gestor. Eu não posso correr o risco de permitir que um produto meu vá para o campo sem ter passado por um processo muito rigoroso de controle de qualidade. Sim. Porque o dinheiro investido para tornar esse produto conhecido e ganhar a confiança do meu cliente, para que ele decida comprar esse produto, imagina o prejuízo financeiro que é se eu permitir que possa ir para o campo um produto que não tenha a qualidade que ele espera, entendeu? Então, isso é uma questão de gestão, gestão de negócio, sabe? Então, eu vejo assim que as empresas, e muita empresa está chegando no mercado biológico hoje, se todos juntos, dentro da indústria, falando como entidade, como associação, como CropLife, se as indústrias que estão nesse mercado tiverem como preocupação número 1 a qualidade do seu produto, um estará ajudando o outro, por quê? Porque vai crescer essa confiança que é necessária para que o uso aumente cada vez mais. Né? Cada vez mais. Né? Aí você tem o comprometimento e a viabilidade. Né? E ainda tem um ponto ainda que não foi dito, né? Complementar, que é a questão também se nós estamos falando de segurança do alimento,
a possibilidade, né, de uma empresa que não mantém padrões de qualidade elevados dentro do seu sistema de produção, não só ter concentrações e doses irregulares, mas também levar um contaminante para o campo e depois esse contaminante ir até ao varejo, né? Essa é uma preocupação grande também quando nós falamos em qualidade de biológicos. Felizmente isso não tem acontecido com frequência, mas existe um risco, né? E aí o risco com biológico contaminando alimento na ponta é significativo. Então é algo que nós temos que preservar e estar cada vez mais atento e voltados. O programa MIP Experience ele tem esse viés. Como a ideia nossa, né, nosso intuito é levar o alimento sustentável e saudável, nós temos essa questão do acompanhamento do uso dos biológicos, dos químicos e lá na ponta. O objetivo nosso é reduzir as não conformidades, não só com os produtos químicos, mas biológicos. Então essa é uma questão muito relevante quando nós falamos em qualidade. Né? Tudo que você falou é fundamental, eu acho que une todo esse esforço. Né? Bom, eu queria entrar num ponto com você, na verdade, indo direto. Né? Nós chegamos até o status atual, onde nós estamos, o que éramos, o que estamos hoje, o ambiente que nós estamos. Futuro. Você falou dos próximos 5 anos, nós vamos crescer muito mais do que nós crescemos, o mercado vai crescer, a adoção vai crescer, o que nos leva aí a entender que esse tema nosso aqui, o rápido crescimento, faz todo sentido. Oportunidades e desafios para o setor de biológicos. Não só para a indústria, mas para o uso dos biológicos no campo. Como é que é a sua visão? Estamos falando aí num prazo de 5 anos, né? Então 3 a 5 anos. Quais são as grandes oportunidades que nós temos? Isso nós já falamos bastante, você já colocou bastante, são vários pontos. E os desafios, porque a partir dos desafios que antes, né, que a gente consegue se planejar, o produtor consegue se planejar. O que você enxerga aí como oportunidades e desafio para os biológicos nos próximos anos? Bom, essa é uma pergunta desafiadora, cara. É bastante desafiador, mas falar assim das oportunidades que eu vejo... Nós falamos muito, né, sobre a história, né? Falamos de 20 anos para cá, o que mudou, e aí, com base no passado, você consegue projetar mais o futuro, né? Eu vejo que a grande oportunidade assim, que nós estamos enxergando é o amadurecimento, principalmente do entendimento do agricultor, que está começando a conhecer mais, né? Porque o biológico surgiu há 20 anos atrás, aí, como você falou, nós ficamos na infância durante algum tempo, de repente virou assunto, né? Virou assunto biológico, pá. E daí, toda vez que surge algo novo, eu sempre falo assim, toda vez que surge algo novo, tem os que impulsionam a tecnologia, investem em inovação, e tem os oportunistas que aproveitam essa oportunidade e começam a surfar essa onda. E aí, de repente, teve uma avalanche de gente aproveitando a oportunidade. Eu me lembro, desculpa te interromper, já interrompendo o professor Park, né, Zal, que ele falava assim, não, tem produtor, sem desmerecer, tá? Mas ele falava assim, fabricante de sapato começa a enxergar que o biológico dá certo, vem aqui no meu laboratório para aprender a criar tricograma, e não dá certo. É perfeitamente sobre isso que eu ia falar. Então, assim... a gente falava disso dentro da BCB, a gente falava assim, nós promovemos tanto que o biológico é bonzinho, e nós levamos uma mensagem que biológico dá para fazer de qualquer jeito. Dá para fazer no fundo do quintal. Cara, assim, a coisa mais absurda do absurdo que eu vi nesses 20 anos de biológico é alguém falar o seguinte, cara, eu vou lá pegar um bolinho de arroz, vou jogar no mato, vou deixar ele crescer micro-organismo nele, vou jogar ele num tanque, reproduzir e jogar na minha lavoura. Para quem tem um conhecimento minimamente mínimo, vai saber que ali tem fungos benéficos, mas também tem patogênico que pode ser predominante e naquela fermentação pode crescer só ele. Então, assim, mas voltando à tua pergunta, a oportunidade que eu enxergo grande assim para o setor é de que o mercado está chegando num nível de amadurecimento que ele realmente cada vez mais vai saber diferenciar o que é do que não é. O que é tecnologia e produto e o que é uma história. E aí eu estou falando de oportunidade para empresas como nós que investimos de verdade em inovação, nós e tantas outras, né, que, como você comentou, a empresa investindo 5, 6, 7, 8, 10% do seu faturamento em inovação. Então a oportunidade, e hoje eu digo assim, vale a pena investir em inovação e tecnologia,
Porque esse mercado amadurecendo, ele enxergará os benefícios disso. Então, assim, isso eu vejo como uma grande oportunidade para esse mercado para o futuro, principalmente quando nós falamos que hoje 8% do mercado é biológico e um dia chegará a 50%. Né? Então, isso por si só é uma oportunidade. Agora, como nós construiremos isso? Com tecnologia e qualidade, que nós falamos agora há pouco. E aí entra o desafio. Quais são os desafios para o futuro? É realmente trazer isso para um patamar de um conceito realmente assim mais mensurável e mais quantificável. Esse é o desafio. É realmente tornar essa tecnologia e essa qualidade mais mensurável. Para que o agricultor tenha menos instabilidade, entendeu? Ele enxergue uma estabilidade maior, que a gente consiga trabalhar muito mais isso. E dentro disso também eu vejo que um grande desafio é realmente aumentar o nosso conhecimento da interação de micro-organismos. Porque quando eu falo, por exemplo, para onde que eu quero levar essa conversa? Eu vejo muito se falar em agricultura de precisão, adubação em taxa variável. Então hoje a gente pega uma análise química do solo e a gente vai lá e a gente faz uma adubação efetiva. A gente vê assim, ó, o zinco aqui está baixo, eu vou aumentar o zinco, o boro lá está, isso tal. O que interfere, se o boro está baixo, ele interfere a absorção de qual nutriente. Se eu estou com magnésio alto demais, eu estou inibindo a absorção de potássio. Tudo isso nós dominamos muito quando a gente fala de química do solo. Então, o grande desafio do futuro que eu vejo é a gente ter este conhecimento, dominar esse conhecimento. Hoje eu vejo muito começar a falar em análise metagenômica do solo e tal. Então, isso, na verdade, a oportunidade ela sempre anda ao lado do desafio, né? A oportunidade anda de mão dada com o desafio. Então, quando a gente olha para esse desafio, a gente enxerga isso como oportunidade, onde se vai caminhar, investir em inovação, né? E aí, talvez, colocar esse triângulo. O desafio do biológico para o futuro é entender que o nosso solo é um ser vivo e que nós temos 3 fatores. Nós temos os aspectos químicos do solo, físicos e biológicos. Entender, aprofundar o nosso conhecimento sobre a interação entre os biológicos e a interação de biológico com esses aspectos como um todo. E aí você começa a realmente ter um desafio, porque tem muito para se aprender sobre isso. Tá? Tem muito para se aprender, assim como tem para se aprender sobre melhorar a formulação e tal. Mas, voltando de novo, um comentário, né? Quando eu vejo há 20 anos atrás biológico e hoje nós termos um produto à base de micro-organismo com shelf life de 18 meses armazenado a 25 graus, se você falasse isso há 20 anos atrás, você seria escrachado. Exato. Né? Então, se nós conseguimos isso, quanto mais nós evoluiremos nisso. Então, falando realmente de desafios e oportunidades, é mais ou menos nessa linha que eu enxergo, Marcelo. Tem muita coisa, né? Se a gente começar a destrinchar aqui, a gente vai... com certeza. Porque é um assunto gostoso. Né? E são fases, né? São fases. E acho que cada fase, ela tem os seus desafios, mas nos levam aos aprendizados, né? Eu acho que é isso que a gente tem aproveitado, né? Nessa construção. Ontem mesmo eu estava conversando com um técnico da empresa, falando, por exemplo, sobre o uso de BT. Eu estava questionando como você está enxergando isso e tal, né? E aí ele começou a mostrar a visão do cara que está todo dia no campo, sabe? E aí realmente mostrando aquele conceito assim, não, cara, eu vejo que o BT a gente precisa usar ele calendarizado, ele entra no programa de manejo para que eu possa entrar com o químico num certo momento, sabe? Então a gente saiu daquele negócio que o agricultor fala, mas qual que eu vou substituir? Né? Aquela garantia e tal. Não, eu tenho todo um fator envolvido, toda uma condição ambiental, mas quanto mais o meu produto biológico se encaixar no operacional e tiver uma segurança maior, né? Isso é o desafio e é a grande oportunidade ao mesmo tempo. Né? Exatamente, desafio e oportunidade, é isso aí. Cara, é o que você falou, nós poderíamos ficar aqui horas e horas e horas falando, porque tem muito repertório para falar, muita história, graças a Deus,
Mas estamos chegando ao finalzinho aqui dessa nossa conversa. Eu gostaria, Arnello, em primeiro lugar, agradecer novamente você estar aqui, né? Você começou aí falando, estamos juntos, estamos no mesmo mercado, somos concorrentes. Não somos. Somos e não somos, né? Estamos construindo, acho que estamos construindo juntos. Vocês, Balagro, aceitaram o convite de estar aqui conosco nessa construção do MIP Experience, né? E por quê? Porque nós entendemos que vocês têm um perfil, né? O olhar para o campo, ele é exatamente muito parecido com o nosso, né? E se é muito parecido, é óbvio que em alguns momentos nós vamos estar juntos, né? Mas assim, eu acho que nós temos muito mais a ganhar, né? Uma coisa que nós sempre falamos, né? Nessa parceria, nessa construção colaborativa. Temos muito ainda espaço para conquistar, temos muito ainda a dizer. Eu sei também que vocês têm um trabalho de comunicação muito legal na Balagro, tem um podcast também, isso é importante, porque daí nós vamos falando e nossas vozes vão ecoando juntas, né? O eco, ele é mais forte do que uma voz sozinha gritando, né? Então, eu gostaria aqui de finalizar com você, pedindo para que você deixasse uma mensagem aí para os agricultores, para os consultores. No programa nós temos também varejo, né? Uma inovação do programa, né? Trazer o varejo para falar de MIP, né? Academia, pesquisadores. Então, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para esse público, né, que está aqui conosco, nos acompanha, não só do MIP Talks, mas também vem acompanhando o programa, os trabalhos da Balagro. Por favor. Quando você estava começando a mensagem de encerramento, eu comecei a pensar aqui que poderia ter comentado um pouco, né, quando se fala de oportunidades que a gente vê, e está de encontro com o lançamento que a Balagro está fazendo esse ano de um novo nematicida, né? E que eu vejo muita oportunidade quando a gente fala em integração, né, de micro-organismos. Realmente a gente está trazendo produtos com mix de micro-organismos, certo, e onde o principal fator é justamente a sinergia entre os agentes, né? E aproveito isso para deixar a minha mensagem para os agricultores, consultores, e que nós enxergamos assim que existe muito espaço para evoluir, né? Nós investimos muito em inovação porque acreditamos nisso. E eu sempre falo uma frase, às vezes para chocar um pouco as pessoas, eu até na convenção, na última convenção de vendas, eu coloquei como frase final, o mundo está melhorando. A mensagem que eu tenho para deixar é que eu acredito fielmente que o mundo sempre esteve melhorando, que o mundo está melhorando e o mundo continuará melhorando. Quando você olha, e você pode olhar, lendo o livro que eu citei antes, né, que é o Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, se você olhar o mundo ao longo de milhares de anos, ou se você olhar o mundo num prisma de 100 anos, quantas coisas melhoraram no mundo. Agora, quando a gente acorda de manhã cedo e já começa a assistir o noticiário falando de desgraça e tudo mais, a gente não vai achar que ele está piorando. A gente vai ter certeza que ele vai acabar em breve. Vai acabar. Mas quando a gente olha para as coisas boas que estão acontecendo, nós falando aqui, por exemplo, de manejo integrado, né, de evolução tecnológica em biológicos, integrando tecnologias para produzir um alimento mais seguro, mais sustentável, eu vejo que o planeta tem recurso para o homem viver melhor, e tirando fatos isolados pontuais, quando você olha assim, nós estamos melhorando, o mundo melhora, e a forma que nós, da indústria, o agricultor, o consultor, pode dar a sua parcela de contribuição para um mundo melhor, é realmente produzir com responsabilidade e com sustentabilidade. Isso nós podemos fazer juntos, né? Sem dúvida. Só vai acontecer se a gente fizer sem junto. Dúvida, então, sem dúvida. Concordo. Agradeço, Marcelo. Foi um prazer trocar essa ideia aí. Muito bom. E foi até surpreendente, assim. Chegou uma hora, eu esqueci que tinha as câmeras aqui e tal, mas espero que a nossa conversa seja útil para as pessoas que nos ouvirem aí. Deixa um grande abraço aí a todos. Com certeza. Arnello, muitíssimo obrigado, parabéns pelo trabalho que você tem feito à frente da Balagro e tantas iniciativas, né? Estivemos juntos em algumas e vamos seguir juntos, né? É isso aí, a construção é colaborativa. E concordo com você, nós temos mais sinais positivos do que negativos nesse rastro que nós estamos deixando aqui no planeta, né? Porque somos peregrinos a caminho da eternidade, né? Um dia tudo isso vai ficar. E o que nós queremos deixar? Qual é a história que nós queremos construir e deixar para as novas gerações? Eu acho que nós estamos no caminho aí. Em tudo que a gente faz é importante ter algum propósito, né? Exato. Porque mais do que produzir resultados e tecnologias, a gente tem que produzir felicidade e bem-estar, né? Então, isso aí. aproveito também para parabenizar você pela iniciativa do MIP Experience, né? A ProMIP, pela sua história, e
Muito bom. É muito bom fazer parte. Tamo junto, meu amigo. Obrigado. Pessoal, agradeço a todos vocês que nos acompanharam em mais esse episódio do MIP Talks, que é uma realização do programa MIP Experience. Hoje eu tive a oportunidade de falar com meu amigo Arnello, da Balagro. Convido vocês que vão até os aplicativos de áudio, as nossas plataformas digitais, para poder ver e rever esse episódio, os outros episódios que já estão disponíveis. Convido também que entrem no nosso site www.mipexperience.agr.br. Lá vocês vão encontrar todas as informações de todas as empresas, instituições que apoiam o programa. Lá você vai saber também como participar ativamente, você produtor, você consultor, como entrar e participar conosco dessa revolução que os bioinsumos estão fazendo dentro do programa de manejo integrado de pragas e contribuir conosco nessa transformação do conceito de MIP em alimento sustentável. Até a próxima, vocês são sempre muito bem-vindos aqui conosco. Grande abraço a todos. Você acabou de acompanhar o MIP Talks, o podcast do programa MIP Experience, idealizado e realizado pela Promip. Agradecemos o apoio de Paripasso, BASF, FMC, Balagro, Sumitomo e CropLife. Siga o MIP Talks nas principais plataformas de áudio e YouTube. Obrigada pela sua audiência e até o próximo episódio.